Famosos lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Gossip Girl. A série estreou oficialmente no HBO Max nessa quinta-feira, dia 1. E sim, esse vídeo tá saindo um pouquinho atrasado por conta da CCXP, então só consegui gravar agora e fazer com que esse vídeo saísse agora. Mas é lógico que eu não ia deixar de falar aqui, eu sei que vocês pediram muito. E aí a gente vai falar sobre esses dois primeiros episódios, o que eu achei, principalmente tendo em vista o gosto amargo, né, que a primeira temporada deixou, pelo menos pra mim, pra quem acompanhou a cobertura aqui no canal. Lembrando vocês também, eu não vou fazer análise semanal, mas muito provavelmente eu vou retornar pra falar um geralzão da temporada e ver se de repente é uma série pra mim. Não sei, pode ser pra você, talvez pra mim não, mas enfim, aí pra não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, vamos só fazer um mini recap ali na primeira temporada, o que deixou, né, no final, até pra gente entender esses momentos iniciais aqui do episódio e poder falar um pouquinho, até tendo em vista o que a primeira temporada da série deixou pra gente. Bom, lá, né, a gente tinha visto o início da relação da Zoya com a Julian, que elas eram meio-irmãs, e no final das contas acabou tendo muita competitividade, principalmente com a relação ali do Obi. A Julian, ela era uma influencer bem grande, só que conforme as coisas foram acontecendo, ela foi questionando muito o que ela era, o que ela gostava de fazer. A gente ainda vê isso refletido aqui na segunda temporada. E além disso, né, a gente acompanhou principalmente a formação do trisal, que é o Max, o Aki e a Audrey, que eu tinha até falado na primeira temporada que isso foi uma das coisas que eu mais gostei e que persiste aqui nesses dois primeiros episódios. E aqui nessa segunda, né, a gente vê eles lidando como que vai ser publicamente esse trisal deles. Além disso, a gente tinha a apresentação da Luna e da Monet, que elas não tinham tido tanto destaque quanto a gente queria. Aqui a gente vê um destaque muito mais notório na segunda temporada, principalmente porque agora o foco não é mais a Zoya e a Julian, mas sim a Monet e a Julian. E aí a gente começa a ver esse início dessa rivalidade entre as duas nesses dois primeiros episódios e como que acontece. E além de todo esse arco dos adolescentes, a gente também tem aí o arco dos adultos, principalmente porque a Kate, a professora, é a Gossip Girl, principalmente porque era uma forma dela educar. Educar não é bem a palavra certa, né, mas como ela é professora, vamos utilizar como educadora, mas ela achava a galera ali no colégio muito mimada, então era uma forma dela dar uma lição neles. Isso pra mim, inclusive, gente, tinha sido um dos maiores problemas da primeira temporada pra mim, porque realmente é meio doido você ver um adulto se envolvendo com a Gossip Girl. Isso foi um aspecto que a série quis trazer diferente da série anterior, porque a gente viu a Gossip Girl passando por várias pessoas e no final descobre quem que é a Gossip Girl, e aqui eles tomaram a decisão de já mostrar quem que é. E aí a gente tinha até discutido a possibilidade de passar aí o cargo da Gossip Girl para outras pessoas, até porque a Georgina aparentemente vem forte aqui nessa segunda temporada. E começando desse ponto, sobre esses dois primeiros episódios, eu sinto que eu não vi muito desenvolvimento com relação a isso, sabe? Me pareceu muito similar do que era da primeira temporada, mas eu gostei muito da inserção do novo personagem, do novo professor que voltou, que eu acho que pode trazer uma dinâmica diferente aí, de repente, em algum momento da descoberta dele da Gossip Girl, e também deu um direcionamento interessante aqui pra Kate, no sentido em que eles começaram ali sendo meio um contra o outro, tinha um tonzinho de rivalidade que muito provavelmente vai acabar em romance, mas que ainda assim a gente vê que eles têm ideais parecidos, só que eles vão em vertentes diferentes, vamos colocar dessa forma. Então, esse início de relação foi um aspecto que eu até gostei aqui nesse episódio, mas ainda assim, eu achei que a Kate, ela tá muito sem propósito, sendo bem sincera, e eu também já vou falar que eu sinto que essa Gossip Girl, especificamente, ela não é pra mim. Eu honestamente fiquei bastante incomodada nesses dois primeiros episódios, da forma que as coisas elas são construídas. Eu acho que tem várias coisas que são de muito sopetão, como é o caso da rivalidade da Monet e da Julian. Eu acho que faz sim o sentido pelo que a primeira temporada construiu, né, em que a Monet, ela tava ali sendo meio que a Minion, né, da Julian, e aí ela quer ser a rainha e tudo mais, mas eu senti que em aspecto de construção, como isso foi feito, a rivalidade ali delas, me pareceu meio bobo, meio preguiçoso, assim. E aí eu acho que tem um ponto interessante pra falar aqui, que em algumas análises, né, da primeira temporada, algumas pessoas falam assim, ah, você fica retornando na primeira Gossip Girl, mas o fato é que a série, ela se referencia da antiga Gossip Girl a todo momento. Até aqui nesse momento da rivalidade da Julian com a Monet, elas falam, ai, todo mundo precisa da Serena e da Blair e tudo mais. E aí, isso me passou uma sensação de que
Era como se eles expusessem a ideia do roteirista e não necessariamente a construção real do que estava acontecendo ali. E quando a série ela traz esse argumento aqui, é óbvio que vai resgatar a gente o que foi a antiga Gossip Girl. Lógico, de novo, eu super entendo, é uma nova Gossip Girl, é um outro direcionamento e como eu falei, eu acho que não é uma série pra mim. Eu acho que é sim uma série muito mais direcionada pra nova geração e, dito isso, eu acho que eles poderiam até mesmo deixar de se referenciar da antiga, por mais que seja ambientado no mesmo universo em que a Blair e a Serena existiram, né? Eu acho que, assim, menções, elas são super válidas, sabe? Mas o meu ponto aqui é a construção, porque quando a gente pensa na rivalidade da Blair e da Serena, foi um negócio que, nossa, foram várias temporadas. Eles criavam uma tensão ali no primeiro, em de, nossa, a Serena vai voltar, ainda assim tinha uma amizade, mas a briga da rivalidade delas realmente aconteceu depois de algumas temporadas, sobre esse âmbito, né, dela ser a rainha, mas ainda assim existiam outros problemas ali no grupo e tudo mais, que acaba trazendo certas colisões entre elas, seja também no universo da moda, enfim, eu achava que era muito mais orgânico, e aqui só parece que eles estão assim, ah, você quer isso? Então eu vou te dar isso, mas e a construção? Cadê a construção, sabe? E eu acho, gente, a Monet, ela é uma personagem interessantíssima. Eles até começam a construir aqui uma relação mais com os pais dela. A gente vê a forma que a mãe trata ela. Então eu sinto que tem alguns aspectos que eles precisavam trazer antes desses momentos, para que justamente eles nem precisassem falar, ai, vocês querem uma Blair, uma Serena. Não, a gente já tem a nossa Blair, a nossa Serena. Então, para mim, a maior crítica aqui é deles construírem mais essas personagens, trazer uma personalidade mais forte sobre elas, um maior desenvolvimento, uma maior profundidade, para daí a gente comprar a briga, porque Blair e Serena, várias vezes, gente, eu ia pra lá e pra cá. Ah, não, eu acho que a Blair tá certa aqui. Eu acho que a Serena tá certa aqui. Enfim, e aí eu sinto que falta isso, mas eu sinto que essa Gossip Girl, o grande problema dela, de uma forma geral, são questões de produção. Então, um roteiro não muito bem escrito. Eu preciso confessar pra vocês que algumas cenas me incomodaram, porque eles fizeram isso várias vezes nos 2 primeiros episódios, em que eles faziam o enquadramento dos 2 personagens, cada um em um extremo, só que não tava necessariamente bem enquadrado, vamos colocar dessa forma, não tava nos extremos ali. Essas cenas, elas geralmente elas querem até mesmo criar um distanciamento entre aqueles personagens, e era um aspecto bem forte na antiga série, né? Seja naquele momento em que a Blair, ela encontra o Chuck na estação de trem, seja no momento que a Blair e a Serena, elas estavam naquela rivalidade delas, que era na época da faculdade, mas ainda assim existiam essas cenas em que os personagens, eles estavam em extremos ali da cena. E aqui a gente vê que tem um espacinho ali, sabe? Uns erros técnicos que são bobos. Eu tenho certeza que alguns vão achar que eu tô sendo implicante, mas o que eu quero dizer é que a gente tem problemas muito sérios de produção aqui. Então, não adianta a gente trazer bons personagens, como, por exemplo, a atriz que faz a Monet, a atriz que faz a Audrey, que pra mim são as minhas favoritas, a forma como elas interpretam. O Max também, eu acho ele excelente, sabe? E os 3, especificamente, eu acho que eles passam bem a vibe do que é Gossip Girl, sabe? Então não adianta ter atores bons que você vê o potencial deles se a gente não tem uma boa produção. E eu acho que o maior problema, e é o que me afasta até mais da série, é isso. É um roteiro bem escrito, em alguns aspectozinhos de produção que, ok, se a gente tivesse uma super boa história, isso daí passaria bastante desapercebido. E aí, né, já que eu falei da Monet, e eu acho que ela tá excelente aqui, eu queria também falar sobre a Luna, que eu também gostei muito, que ela teve um destaque maior, e ela vem como essa voz da sabedoria aí, sabe? Ela tem momentos muito chaves e interessantes nesses 2 primeiros episódios, inclusive eu incluiria também a atriz que faz a Luna na minha listinha de bons atores e que tem essa vibe de Gossip Girl. Eu acho que ela é perfeita e eu gostei muito, gente, da conversa dela com o Max. Assim, gente, toda essa parte da descoberta do trisal aqui, eu fiquei até refletindo assim, pô, será que a primeira temporada ela estragou tanto a experiência pra mim? Porque eu sinto que as coisas que eu mais gostei aqui nesses 2 primeiros episódios são coisas que na primeira eu já tinha gostado. E por que disso também? Construção, a gente volta ao aspecto da construção, porque mesmo a rivalidade entre a Julian e a Monet, né, só voltando um pouquinho nisso, a gente vê que é um negócio que eles tiveram que mudar, porque não funcionou muito o que eles quiseram fazer ali com a Zoya e com a Julian na primeira temporada, até mesmo a problemática ali do Obi e tudo mais, enfim. E o Obi, gente, é assim, claramente, se você for ver o meu último vídeo lá de Gossip Girl de uma forma geral, eu tô elogiando as mesmas coisas que eu gostei do final.
Então pode ser que a gente ainda esteja sentindo os mesmos problemas nesses 2 primeiros episódios, porque de repente eles foram gravados meio quase ali na sequência da primeira temporada. Pode ser que sim. Mas enfim, o que eu queria dizer com tudo isso, né, é que a Luna, ela acabou tendo um destaque que a gente queria desde a primeira temporada. Eu gostei muito da interação dela aqui, como que foi, principalmente nesse momento dela com o Max, falando sobre sexualidade, principalmente porque foi um assunto extremamente importante no entorno do trisal. E aí, eu gostei bastante de como eles trouxeram, assim, eles se amam e como que vai funcionar essa relação, como que vai ser a descoberta dessa relação, até mesmo deles tendo que falar para os pais que são mais conservadores, até mesmo a relação da Audrey com a mãe foi um pouco mais simples quando rolou toda aquela questão do jantar, né? Eu acho que esse aspecto eles trouxeram muito bem nesses 2 primeiros episódios sobre o conservadorismo, sobre a descoberta da sexualidade e tendo até mesmo um argumento interno da comunidade. E é por isso que eu falo que eu achei tão interessante a conversa da Luna com o Max. Então, para mim, isso foi o que eu mais gostei. O momento ali do jantar dos pais do Max, para mim, foi uma coisa que me deixou mais nervosa do que até mesmo o baile. E o baile, eu acho que aí também a gente retorna no aspecto da produção. A gente vê que eles pegam elementos que eram importantes, por exemplo, Thanksgiving, que nem foi na primeira temporada, o baile, né, de debutante, mas eu sinto que não tem a mesma grandiosidade. E assim, de novo, não quero a mesma série, não é isso. Tô falando de produção aqui, tô falando daquele senso de, ai, eu faço parte da realeza, sabe? Como se você estivesse vendo um filme de princesa, sabe? E eu senti que aqui não teve tanto. Tem alguns acontecimentos que também são muito rápidos, tem aspectos de construção aí que me incomodam bastante, sabe? E a Zoya, né? Eu tava muito curiosa de como ia ser a amizade dela. Eu gostei bastante do que eles transformaram aqui, mas ao mesmo tempo eu sinto que a colisão ali do pai com a família, não acho que funcionou muito pra mim, sabe? Eu acho que enquanto ela tava ali com ciúme de como ele tava lidando com a Julian e que eles tinham algumas colisões, principalmente em relação de confiança, tendo em vista as coisas que aconteceram na primeira temporada, eu acho que super funciona. Eu gosto de como eles fazem essa relação aqui deles e de ficar mais centralizado ali na família, principalmente com a chegada da Julian, que muda bastante ali a dinâmica da família, até mesmo da relação delas, né, que elas não tinham irmãs, né, pelo menos de convivência, então vão ter pequenas colisões, mas ao mesmo tempo também gostei muito de como uma ajudou a outra, né, quando a Zoya queria chegar em casa, aí a Julian ia e ajudava ela e tudo mais. E também gosto do aspecto de descoberta da Julian, dela falar de faculdade e tudo mais, dessa questão da descoberta dela. E eu espero que nesse resgate de treta, né, entre Julian e Monet, a própria Julian não acabe se perdendo aí. Eu confesso pra vocês que eu queria ver ela um pouquinho mais mazinha, não que nem a Monet necessariamente, mas essa áurea aí de, ah não, coisas boas e sei lá o que, às vezes me perde um pouquinho, mas é uma personagem que eu tenho aprendido a gostar um pouquinho mais. Mas é uma personagem que eu tô curiosa de ver como que é o direcionamento. E aí, gente, por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o Obi, que honestamente a gente não precisava falar sobre o Obi, porque pra mim a história dele tá muito jogada. Todo esse negócio de, ai, dos meus amigos, eu gostei, primeiro eu vou falar, gostei muito da namorada, tipo, falando, não, vamos lá, eles são seus amigos, você é imperfeito, aceite isso, principalmente pelo que eles construíram do personagem na primeira temporada, de como ele agia ali com os pais. A gente vê, né, nos adolescentes, de uma forma geral, que muitas atitudes deles ainda estão em torno dos pais, né? O que meus pais vão achar, mesmo ali no trisal, né, que nem eu tinha comentado. Mas honestamente, o Obi, se ele não voltasse, pra mim não ia fazer diferença nenhuma, até porque a retomada dele ficou pra mim bem aleatória aqui. Eu acho que ela não encaixou legal. Ele é um personagem que honestamente eu não tinha gostado tanto na primeira. Eu li matérias, inclusive, falando que ele não teria tanto destaque aqui nessa segunda temporada, mas como a gente tá analisando esses 2 primeiros episódios, né, pra mim, sinceramente, não fez muita diferença. Eu acho que o foco tava muito mais ali nas meninas, no trisal, e é isso aí. Enfim, gente, dito tudo isso, eu não sinto que esses 2 primeiros episódios, eles me dão aquela sensação de, ai meu Deus, eu quero acompanhar semanalmente a série, sabe? Mas de novo, eu retomo, eu sinceramente acho que não é uma série pra mim. Eu vi que algumas pessoas no Twitter gostaram bastante, gostaram desses 2 primeiros episódios. Pra mim faltou um pouquinho de emoção, faltou um pouquinho de produção. Eu ainda acho que o problema central dessa Gossip Girl é
sim uma questão de produção, de um bom roteiro, porque não importa se é um baixo custo, se realmente não tem aquele senso de princesa ali do baile, até porque a própria Gossip Girl original, ela foi crescendo muito ao longo das temporadas, né, porque foi tendo mais dinheiro. Não sei se foi uma série que foi sentida de certa forma por causa da compra, né, da Discovery com a Warner e tudo mais, mas eu realmente sinto que não é uma história tão empolgante pra mim, falta um pouquinho de profundidade. Eu senti que eu assisti esses 2 primeiros episódios muito só, tô assistindo alguma coisa, e nada essencialmente que me chamasse a atenção, sabe? Mas tem um aspecto, né, eu acho que esses 2 primeiros episódios, eles são retomadas, e que a gente pode sim sentir coisas ruins que a gente sentiu na primeira temporada ainda, porque eles precisam fazer essa curva para daí trazer um novo direcionamento. Então, por isso que eu falo, volta aqui no final da temporada, não farei a cobertura semanal, e aí a gente discute, e aí eu chego à conclusão se é uma série para mim ou não. E aí, se tiver uma terceira temporada, não sei se vai ter mais vídeo aqui também, porque é aquilo que eu falo, eu não quero ofender ninguém, eu sei que algumas pessoas vão ficar ofendidas com esse vídeo, sabe? Então, não sinto prazer nenhum em detonar uma série que as pessoas estão gostando e tudo mais, por isso que eu prefiro admitir que talvez não seja realmente uma série pra mim, e vida que segue, vamos assistir outras séries, vamos fazer outros vídeos, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desses 2 primeiros episódios? Foi episódios que te empolgaram? Você sentiu as mesmas coisas que eu? Você ainda acha que a primeira temporada deixou um marco muito grande na série e nada faz você querer assistir? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!